A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala, pastor Rivanildo de Faria, congrego aqui em Foz do Iguaçu, Vila C. Nosso pastor, dirigente da congregação, pastor Eliseu Ferreira, nosso pastor presidente do campo, Isaías Cardoso, e o vice-presidente Pedro dos Santos, pastor Pedro dos Santos. Estamos felizes de novamente estarmos com vocês, mais uma vez, para aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Entendermos, claro que muitas coisas nós já sabemos, você já sabe, e os professores já conhecem, talvez até melhor, talvez não, com certeza melhor do que eu, mas nós estamos aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento a vocês e compartilharmos o conhecimento também, porque não impede de você ir lá comentar, deixar seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. O canal ele não vai restringir nenhum comentário, nenhum mesmo, tá? Pode deixar lá e deixe seu nome completo, de onde você é, para dia 22, o sorteio vai ser ao vivo na igreja da Vila A, onde nós vamos ter a reunião com os professores. Ah, mas eu não sou do Campo de Foz. Não importa, deixa seu nome aí e você vai participar e eu envio para você. Depois eu dou um jeito de entrar em contato com você, deixa o meu telefone, você manda seu endereço e nós vamos enviar o material para você. Bênção de Deus, vamos para a nossa aula. Antes, claro, começarmos com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo para iniciarmos essa aula. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós pedimos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, nós pedimos do Teu Espírito Santo que nos ilumine, Senhor, nos direcione, nos conduza, Senhor, nesta aula. Senhor, nós pedimos também a ajuda do Espírito Santo para domingo de manhã, todos os professores e professoras que estarão ministrando, Senhor querido, na Escola Bíblica Dominical. Dá a eles graça, autoridade, Senhor, para falar aos membros, aos alunos, Senhor, e para que nós possamos aprender, Deus, também. E além de aprender, Deus, que nós possamos colocar em prática aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tem dado, Senhor, para nós cumprirmos a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. E quem concorda, diz amém. Que maravilha. Vamos para a nossa aula. Aula de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, vai ser no dia 10 de março em todas as igrejas que possuem, que tem a escola bíblica dominical. Nosso texto áureo bíblico está em 1 Coríntios 11 e 26, porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É uma bênção de Deus. Nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Depois aí vai ser outra, como diz assim, outra etapa, uma nova vida, um novo governo, outras ordenanças, assim como ele mudou, visto o que disse no passado, que tinha que ter 3 testemunhas para comprovar o adultério, eu agora digo que se olhar no seu coração já cometeu adultério. Então pode haver sim, mas até que ele venha, nós vamos fazer uma prática e nós vamos aprender como que nós vamos fazer até que ele venha. Claro que você já está fazendo, claro que você já sabe, mas nós vamos falar nesse assunto mais para frente. Lição da semana, professores do meu coração. Quero ressaltar aqui a sua função, professor, o seu ofício,
o seu ministério, enfim, da forma que você achar melhor chamar. Você é muito importante para a Escola Bíblica Dominical. É um ministério maravilhoso esse de ensinar ao povo de Deus. Nesta aula nós vamos ver a finalidade, segundo a ordenança instituída por Jesus Cristo. A ceia trata-se de uma... eu vou até respirar aqui para falar. De uma celebração. A ceia é celebrar, é comemorar, é lembrar, é um memorial, mas é um celebrar. Então, na ceia nós precisamos celebrar a ceia. É um culto atípico de todos e nenhuma ceia é igual a outra. Não, não é mais uma ceia, não, é a ceia. Então, trata-se de uma celebração. Professores, enquanto esteve com os discípulos, o mestre os instruiu. A todas as vezes que se reunisse para comer o pão e o cálice em memória da sua morte. Cerimonial seria uma forma de anunciarem os benefícios espirituais do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, entre outras coisas mais que veremos ao decorrer da lição. Palavra-chave, comunhão, dessa vez. Eu não vou dizer, tinha que ser, não. É comunhão. Koinonia, literalmente quer dizer parceria, mas vai um pouquinho além, né? Uma ajuda, participação, comunhão, comunhão espiritual, comunhão no Espírito. É ser parceira, estar comum, é andar na mesma direção, é comungar do mesmo Espírito, propriamente aquilo que é partilhado em comum, com base no companheirismo. Então nós partilhamos. A ceia do Senhor, ela vem trazer essa comunhão, essa parceria entre os membros da igreja. Na pequena introdução, ou na introdução, eu quero trazer algo aos irmãos, porque nós temos que ter em mente, olhe bem, deixa eu abrir, nós temos que ter em mente que Jesus era judeu. E ele ensinou os seus discípulos que também eram judeus, eram israelitas, por assim dizer, de um povo escolhido por Deus. E Jesus usa tanto das parábolas, quanto para exemplificar alguma coisa, sempre ele está usando dentro da cultura judaica. Então nós precisamos entender o que Jesus fez dentro da cultura judaica e que isso serve para os nossos dias. Porque se ele disse fazer isso em memória de mim até que eu venha, e se o Evangelho, o nosso Deus é um Deus das nações, como nós aprendemos no último trimestre sobre missões, como nós entendemos que agora não há mais judeu, grego, gentios, há um só povo, então, mas a cultura, o pensamento, as atitudes sempre foi judaico. Tá? Então nós precisamos entender dentro deste contexto. A origem, tá? Em hebraico, ceia do Senhor quer dizer Seudá Ha-Adon. É pronunciada dessa forma. A tradução significa literalmente, olhe, preste bem atenção, refeição do Senhor. Inclusive, quando eu servi o exército, às 9 horas tinha ceia. Nós tínhamos café, almoço, janta, mas 9 horas era a hora da ceia. O que era a ceia? Era um café com leite, pão, enfim, algumas coisas para a gente comer. É uma maneira de referir-se à ceia do Senhor na linguagem hebraica. Claro que quando nós falamos ceia do Senhor, nós estamos referindo para nós, cristãos, nós estamos nos referindo a quê? Ao momento memorial que Jesus instituiu junto com os discípulos. E ela tem a sua origem lá em Mateus 26, de 17 a 30, Marcos 14, 12 a 26, Lucas 22, 7 a 38. Então a origem do Senhor, ela está, a origem da ceia do Senhor, ela está ligada, ela está
intrinsecamente ligada à última ceia de Jesus. Parece um pleonasmo, né? A ceia do Senhor está ligada com a ceia de Jesus, com a última ceia de Jesus. Então ela foi descrita e é mencionada onde? 1 Coríntios, capítulo 11, 23, onde todos os domingos, todo mês, vamos colocar assim, a Assembleia de Deus participa, faz esse memorial. Teve origem lá com os discípulos, na Páscoa, durante a refeição que ocorreu na celebração da Páscoa. Jesus partilhou pão e vinho, instituiu o que viria a ser conhecida como ceia do Senhor. Mas se nós falarmos ceia do Senhor, claro que não tem nenhum erro nisso, não há nenhum erro teológico, enfim, ou não há algo que vai ferir o evangelho, mas nós estamos nos referindo à ceia, à comida, à refeição. E a ceia que nós participamos, ela não é refeição. O último versículo de Coríntios 11 e 23 a seguir, o 26, se não me engano, né? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11 e verso 34, ele vai dizer: se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente ele vai instruir. Então, a ceia do Senhor que nós praticamos não é para matar a fome. Não é para satisfazer esse corpinho, que a gente tem esse corpinho lindo. Não, não. A ceia do Senhor é um memorial. É uma lembrança, é algo simbólico, nós vamos ver isso também. É algo que ele instituiu, ele tomou o pão, partiu durante a refeição. Quer dizer, ele estava comendo a Páscoa e ele institui a ceia. Ele pega o pão, ele dá graça, ele diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Os discípulos comem, ele também, ele parte o pão, depois ele pega o cálice, ele diz: ó, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, olhe bem, são duas situações diferentes, mas aqui nós estamos tratando da origem, da onde ela vem. Então, durante a Páscoa, quando ele estava comendo, celebrando a Páscoa, ele institui a ceia do Senhor, que nós comemoramos, nós celebramos aqui na Vila C, todo o primeiro domingo do mês. Algumas congregações, todo segundo domingo, mas enfim, todo mês nas Assembleias de Deus é comemorada, é celebrada a ceia. Então, Jesus institui um memorial e uma ordenança. Não vou entrar na questão da ordenança, porque se você não ainda entendeu sobre sacramento e ordenança, assiste a aula anterior sobre o batismo. Então ele faz um memorial e uma ordenança. Ele instrui os seus discípulos a fazerem isto, lembrando dele todas as vezes que comerdes em memória. Além de ser uma celebração, tem que ser em memória dele. É um memorial, é um símbolo. E nós vamos entender mais para frente, mas precisa ser celebrado como memorial do Senhor, de quando ele morreu, do sacrifício da cruz, que leva à comunhão dos crentes. Isso que você precisa entender primeiramente da origem da ceia. É uma ordenança e um memorial. Ordenança, vamos colocar aqui, ordenança, memorial e celebração, trazendo à memória o sacrifício dele, que gera uma comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Eu vou colocar membros do corpo de Cristo, porque não é só a Assembleia que participa da ceia. A Assembleia não é exclusivamente participante da salvação, não. A Igreja de Cristo,
que participa, que celebra e que tem comunhão uns com os outros, pratica esse ato. Então nós temos que entender que é um memorial, é uma ordenança, é uma celebração que tornou-se uma prática central na nossa vida. Essa prática é como nós lemos em João 6,53 a seguir: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida. Nós precisamos ter vida. É uma união mostrando que o corpo está vivo, o corpo está participando, não um só. Não é celebrado em casa, não é celebrado pela internet, não é celebrado pelo WhatsApp, não, tem que estar junto, reunido, mostrando que o corpo está vivo. Então simboliza a união do corpo de Cristo, num ato de memória ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a última ceia não apenas marca o início. Vocês viram como sempre vai soar como um pleonasmo? Se eu estiver falando difícil, o pleonasmo é subir para cima, descer para baixo, multidão de pessoas, né? Encarar de frente. Se for, né? É a repetição de algo com o mesmo sentido, tá? Para você entender. Então, a ceia não apenas marca o início da ceia do Senhor, mas também oferece um profundo significado espiritual aos cristãos, sempre lembrando do sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. Mas dentro do contexto judaico, tudo tem uma explicação da onde ele tirou. Da onde veio essa forma de participar? Porque a ceia não tem nada a ver, a Páscoa não tem absolutamente, digamos, nada com a ceia do Senhor. Eu vou pegar nosso querido pastor Elias Torralbo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso é digno de ser patenteado. Porque ceia do Senhor é algo diferente da Páscoa. Uma não substitui a outra. A Páscoa não era digamos, um prenúncio da ceia do Senhor, não. A Páscoa ainda pode ser comemorada, pode ser celebrada, deveria, né? Deveria ser pelos cristãos. Ah, pastor, mas nós não somos judeus. Não somos judeus. Não temos a obrigação. Mas é melhor nós comemorarmos a Páscoa da forma judaica do que nós fazermos numa festa aí o Arraial de Jesus, por exemplo. Não precisa nem entrar em detalhes. Carnaval para Cristo e outras festas mais que nós trazemos para dentro da igreja. Então era melhor comemorar a Páscoa, que é símbolo, sim, da vinda de Cristo, que é símbolo do perdão dos nossos pecados, da saída do Egito. Enfim, encontramos várias simbologias dentro do cristianismo também, do que comemorar outras festas que não tem nada a ver com o nosso meio ambiente onde nós vivemos. Então, na tradição judaica, há uma prática semelhante à ceia do Senhor, conhecida como Seder de Pessah, que é a refeição cerimonial realizada durante a festa judaica, também chamado de Pessah, que agora, se não me falha a memória, dia 30, é isso? Dia 30 vai ser comemorado. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui, do celular, que é mais rápido. Se eu não me engano, dia 30 de março, né? É isso mesmo. Dia 31 de março vai ser comemorada a Páscoa. É claro que, no outro sentido, fora é comemorado no outro sentido, mas dentro da igreja deveria ser diferente. Então, a Páscoa é a celebração muito importante que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E isso é a Páscoa, conforme está no livro de Êxodo. Tá? Então, a Páscoa é a libertação. Então, durante o Seder, ou Seudar, né, várias etapas são seguidas. Cada uma delas tem o seu aspecto. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas, por exemplo,
eles comiam legumes na salmoura. Por que na salmoura? Para lembrar das lágrimas dos sofrimentos que tiveram no Egito no ano de escravidão. Eles comiam o aipo, que é duro, que é difícil de mastigar, cru, não cozido. Por quê? Para lembrar do trabalho escravo, as ervas amargosas, enfim, tem vários significados. Então eu estou mostrando para vocês o que é a Páscoa, tá? Isso inclui ingestão de ervas amargas, lembrar o sofrimento, quebra do pão asmo, matzá, a pressa, né, dos israelitas, simbolizando a pressa deles deixarem o Egito, sem fermento, sem estar levedado. Embora haja semelhança entre o Seder de Pessah e a ceia do Senhor, há uma semelhança em termos de compartilhamento de pão e vinho durante a cerimônia, a refeição. É importante observarmos. Ceia do Senhor é distintamente, quer dizer, exclusivamente cristã, e que os judeus podem participar, assim como nós podemos participar das festas também, porque Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, me fugiu a memória, mas ele diz que quem comemora não condene quem não faz. Então deixa, não vá condenar quem faz ou quem deixa de fazer, e quem faz também não pode condenar quem não faz. Tá? Então, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo com seus discípulos. Então, entenda, Páscoa é uma coisa e ceia é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a prática judaica celebra a libertação, a ceia do Senhor é uma ordenança que comemora um memorial que comemora o seu sacrifício na cruz e a esperança de sua vinda futura, de nós participarmos, porque ele disse que não ia participar até quando ele voltasse. Então nós esperamos, além de esperar ele voltar, nós esperamos para participar com ele. Palavra judaica ou hebraica para ceia é seudá. Comum isso, tá? É comum, se referindo ao quê? A refeição. Então, ceia, sempre, seudá, sempre vai se referir a uma refeição, não ao que Jesus fez durante a ceia, tá? Não vai ser. Então, no contexto, por exemplo, o termo seudá pode ser usado para descrever refeição cerimonial que marca a celebração da Páscoa. Então, eu estou insistindo para que você entenda. Eu estou aqui nessa repetição exaustiva, talvez, para você, para que você compreenda que seudá, ceia, é refeição, é janta, é almoço, quando nós falamos disso, dentro do nosso português mais direto. E eu pergunto para você, o que seria o Kiddush? Pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Vou explicar para você agora. A diferença entre seudá, Pessah, para Kiddush, ceia do Senhor. A palavra Kiddush em hebraico quer dizer santificação, consagração, sagração, né? Consagração, bendição do vinho ou pão sabático. Então, o Kiddush é uma santificação, é uma consagração daquilo, do vinho. Refere-se à bênção cerimonial recitada sobre o vinho durante as refeições judaicas. Especialmente em festas religiosas como Shabat, não Sabá, né? Shabat, o dia de descanso e os feriados judaicos. Então, durante a refeição, o pai de família recita a bênção sobre o pão, sobre o vinho primeiro, sobre o pão, e depois ele participa. Aí continua a refeição, seja ela qual for.
Então, o Kiddush, ele vem santificar, ele vem marcar o início de uma refeição. Então, se refere-se a uma bênção cerimonial recitada sobre o vinho durante as refeições judaicas. E isso foi praticado primeiro por Abraão. Lembra? Gênesis capítulo... Lembra? Vai pensando aí. Gênesis capítulo... Não lembrou? 14. Se você falou 14, você acertou. Quando ele se encontra com Melquisedeque. 14 e 18, ele diz assim: então o rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Então nós vemos aqui Abraão participando do Kiddush, é um cerimonial, é o que Jesus instituiu no dia da ceia. Enquanto ele comia, ele para e faz o Kiddush. Por isso são duas refeições, dois atos cerimoniais distintos. Nós precisamos entender, você precisa entender que Páscoa é uma coisa, é uma refeição, é uma celebração do povo de Israel, perdão, quando saía do Egito. Kiddush é um cerimonial que recita uma bênção sobre o vinho durante as refeições judaicas. Eu quero que você entenda. Por isso que o que nós comemoramos é diferente da Páscoa. Não é substituir a Páscoa pela ceia do Senhor, não. Mas é um cerimonial no meio da Páscoa que Jesus faz e pede que esse Kiddush seja repetido sempre em memória dele. É uma maneira de tornar santo, sagrado, o momento da refeição. Não o alimento, tá? Nós vamos entender. Depois nós vamos falar sobre os tipos de ceia. Mas é para que possa santificar, né? A santificação do momento, da maneira. Deus tornou santa. Claro que nós falamos Santa Ceia não no sentido de que ela vai santificar alguém. Não, ela não vai santificar. Ela é um memorial. Mas ele torna especial aquele momento durante a ceia do Senhor. O Kiddush é praticado, é uma bênção, eu já coloquei, tá repetindo, né? Agradecendo a Deus pela santidade do momento e pela dádiva do vinho, quer dizer, do seu sangue derramado em favor de muitos. Esse é o Novo Testamento. Então ele torna especial nessa cerimônia como é praticado. Se você ler agora, a idade é uma bênção, mas quando Jetro encontra com Moisés, quando ele reconhece, ele senta e come pão com os sacerdotes. Não é para matar a fome. Quando Melquisedeque traz pão e vinho, não é para matar a fome, mas é para celebrar, é tornar o momento especial. É um acordo, é uma aliança, e é o que Jesus fez no momento da Páscoa. Ele torna aquele momento exclusivo. Pela bênção sobre o vinho e sobre o pão matzah, que é a bênção recitada antes de comer. Então ele parte e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Ali ele simboliza o pão como corpo dele. E depois de comer o pão, depois de meditar, comendo o pão, ele pega o cálice e diz: tomai e comei. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Então Jesus pratica um Kiddush. Por que eu estou trazendo essas duas interpretações? Para que você entenda que a ceia não substitui a Páscoa não substitui a ceia. A ceia do Senhor é um momento único, especial, em que nós vamos fazer até
que ele venha. Você precisa entender esses dois contextos. Então, além de marcar o início da refeição, o Kiddush tem um significado espiritual maravilhoso, que é comunitário, importante no judaísmo. Então, ele simboliza a separação do tempo sagrado do Shabat ou do feriado. E Jesus, ele simboliza o nosso tempo, né? O nosso tempo depois. Então, Jesus vai estar aqui simbolizando como eles separam o tempo sagrado do Shabat. Nós agora temos um tempo separado para nós. A ceia é, sim, uma exclusividade nossa, do cristianismo, da igreja, do corpo de Cristo. Assim como a Páscoa. Claro que a Páscoa tem uma simbologia dentro do cristianismo. Tem, sim. É a ressurreição de Cristo, é a morte do Cordeiro Pascual, é a libertação nossa dos nossos pecados. O sangue na porta é o sangue na cruz, o sangue na madeira é o sangue na cruz que perdoa o meu e o seu pecado, os nossos pecados. Propósito da ceia. Então eu quero que você entenda bem. Entendeu? O Kiddush é uma cerimônia que Jesus faz durante a refeição de Páscoa, que é instituído como ceia do Senhor para o cristianismo. Então, dessa celebração, desse cerimonial que Jesus faz, há um propósito e duração da ceia do Senhor. Há um propósito do quê? Memória. Então, 11:26 de Coríntios vai dizer, para que o propósito? Anunciar a morte do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Toda vez que nós participarmos da ceia, esse é o propósito. Toda vez que a gente vai lá celebrar a ceia, esse é o propósito. Até quando? Até que ele venha. Essa é a duração. Então nós temos um propósito e nós temos a duração da ceia. E temos a tipologia. Assim como na Páscoa tinha sua tipologia, na ceia também nós temos. O pão feito sem levedo, quer dizer, tipifica a natureza dos crentes em Yeshua, em Jesus. Sem malícia, sem perversidade, em Jesus sem pecado, sem defeito. Ah, mas a ceia hoje tem que ser comemorado com pão sem levedo? Não, porque naquele momento o pão era sem fermento. Mas quando o sacerdote traz a Abraão, o pão era normal. Então, naquele momento, até para tipificar, até para ter uma simbologia tanto de Jesus quanto o nosso estado depois da morte dele, aí sim, sem fermento. Foi oportuno o pão estar sem fermento. Foi simbólico, tudo foi planejado, foi um mero acaso, não. Então, ele também simboliza o Salvador, que é santo, sem mancha, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Por isso que o pão foi propício, um momento propício fazer com o pão sem fermento. Segundo elemento da ceia, nós temos o quê? O segundo elemento que nós temos é o pão. Ainda estamos falando do pão do matzá sobre a mesa, meu corpo que é dado por vós. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. O cordeiro sem mancha, o qual tomou o sacrifício da Páscoa. O Messias, o cordeiro pascual, o sacrificado por nós. Tinha na ceia, tinha na Páscoa, e tem o símbolo também dentro da ceia, o pão partido, seu corpo, que é partido por nós. Mas uma coisa não tinha na Páscoa, era o cálice. Se você ler Êxodo a partir do capítulo 12, você vai ver que ele pede o cordeiro, ele pede as ervas amargosas, ele pede as outras coisas, mas não tem o vinho. O cálice é mencionado só nos evangelhos sinópticos. Não foi introduzido nos elementos originais da Páscoa. Por quê?
Porque o símbolo do sangue estava na porta. Não foi pedido o vinho como símbolo do sangue. Agora, no Kiddush, na cerimônia, durante a refeição, então é apresentado o cálice, que é o Novo Testamento no meu sangue. É o meu sangue derramado em favor de muitos. Então o vinho, ou fruto da vinha, era bebida costumeira nos tempos antigos. Ele levanta o cálice, dizendo memorial, sangue da nova aliança que é dado por vós. E os dois elementos começam a fazer parte da ceia do Senhor. Pão sem levedo, ou pão, tá? Eu estou falando sem levedo pelo momento que Jesus fez a ceia, e o cálice. Têm sido estabelecidos pelo Criador na ordenança da Páscoa e na ceia do Senhor. Na Páscoa tem a sua simbologia, na Páscoa tem, mas na ceia do Senhor é diferente. Como símbolos apropriados do corpo sem pecado, de pura redenção. Como eu falei do batismo, nós banalizamos, nós tornamos um ritual, uma rotina e não uma cerimônia. Da mesma forma, às vezes a ceia cai numa rotina por ser todo mês. Imagine se fosse toda semana. Imagine se fosse todo dia. Nós temos a tendência, nós somos tendenciosos a cair numa rotina. Isso deve ser muito importante para nós. Símbolos apropriados do seu corpo, olha, sem pecado. É entender que a redenção veio através do seu sangue. É entender na ceia que ali meus pecados são perdoados. Por quê? Porque eu lembro que ele morreu na cruz do Calvário. Então nós precisamos, diante disso, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E daí nós encontramos 4 interpretações sobre a ceia do Senhor. E eu acredito que nós temos parecido, não 2, mas vocês vão me entender. Primeiro, transubstanciação. É a posição do catolicismo romano. Eles participam da ceia assim. A ideia de que os elementos pão e vinho mudam de substância, se transformam realmente em carne e sangue de Cristo, na hora em que o sacerdote faz a oração e apresenta a Deus o pão e o vinho. Então eles creem na transubstanciação. A segunda é a consubstanciação. É a posição de Lutero. É a ideia de que Cristo está presente fisicamente nos momentos, né, de pão e vinho. Então Cristo está presente ali, fisicamente, na hora da celebração. E nós temos simbólico, né? É o simbolismo, o terceiro ponto, memorial. É a posição de Zugílio, né? É a ideia que a ceia é apenas um memorial, ou seja, uma recordação da morte de Cristo. Meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim, que é o que nós celebramos, que é o que nós fazemos, que é o que nós praticamos, a celebração da ceia, o memorial. E ainda tem a quarta, que é do calvinismo. É o meio da graça, é a posição calvinista. É a ideia que Cristo está presente espiritualmente na ceia, como alimento para a nossa alma. Portanto, é o meio da graça. Não, nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança, é uma recordação, é uma celebração de que Cristo morreu na cruz do Calvário. Principais características: se entendemos a forma de participar, se entendemos que Páscoa é uma coisa, Kiddush é outra, 2 refeições distintas, 2 cerimônias
distintas. Então, primeira é memorial, morte e ressurreição de Cristo. Jesus celebra com seus discípulos na última ceia. Vou repetir de novo, para gravar na sua mente. É o primeiro, memorial, lembrança de que Cristo morreu na cruz do Calvário. É uma lembrança que ele é a maneira pela qual nós recordamos o sacrifício de Jesus e a sua vitória sobre a morte e que perdoa os nossos pecados. Segundo, é comunhão. Participar da ceia expressa a comunhão com Cristo e uns com os outros. Quando nós compartilhamos pão e vinho, nós mostramos a nossa unidade em Cristo e com a congregação, com os irmãos, com o corpo de Cristo. Então, além de memorial, é uma celebração da comunhão. Ações de graça. Precisa ser agradecido. Precisamos louvar a Deus. Os crentes precisam expressar a sua gratidão a Deus por esse sacrifício. Lembrar que não merecemos. Ele nos amou incondicionalmente. Tá? Renovação espiritual, fortalecimento da fé. Porque se eu lembro que eu era caído, que eu era afastado de Deus, agora o que acontece? Vem essa participação regular da ceia, é uma oportunidade de renovar a minha fé, de lembrar. Não importa ainda que o inimigo me acuse, não importa ainda que o inimigo diga, não, os meus pecados foram perdoados. Nós somos fortalecidos. Quando nós participamos, seja notável que o culto de ceia é um culto especial. A mensagem precisa ser diferente. A mensagem precisa trazer a lembrança daquilo que nos dá esperança, que Jeremias escreve em 3:20 de Lamentações. Então a mensagem precisa trazer de volta essa lembrança de que vai fortalecer e antecipação da volta de Cristo. Quando os crentes vão compartilhar plenamente da comunhão no seu reino, quando nós vamos nos reunir lá para participar da ceia de Jesus Cristo. Quando ele vier, porque ele fez uma promessa, é a esperança, é a nossa maior esperança, é a consumação da sua obra de redenção em nossas vidas e restauração. Tá? Na celebração da ceia, nós precisamos examinar a nós mesmos. 11 de Coríntios 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vocês sabem que eu gosto da minha versão King James. Vamos ver como é que está na minha versão? 1 Coríntios 11:28. Vamos dar uma olhadinha aqui. 11:28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. É uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa situação. É uma oportunidade de vermos como está, se nós somos, de confessarmos os nossos pecados, de reconciliarmos com Deus, com os outros. Todo mês. É o dia, poderíamos chamar o Yom Kippur cristão, né? O dia do perdão, o dia da comunhão, o dia do amor, o dia de lembrarmos que fazemos, eu sou igual a você. Estou falando de aparência física, mas o mesmo valor que você tem, eu também tenho. O mesmo preço que Jesus pagou na cruz por você, ele pagou por mim. Então, ser digno envolve em um estado espiritual adequado, reconhecer a santidade da ceia. Essa é a primeira coisa de ser digno. Esse é o primeiro exemplo de nós nos tornarmos dignos. É lembrar, é confessar, é comunhão. Entender que o significado é estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é digno de participar da ceia. Isso nos torna apto
Tem que ser um exame sincero. Devemos examinar olha, arrependimento genuíno, disposição de abandonar o pecado a cada dia. Olhe bem, exame sincero desse. Não é olhar para o vizinho, não. Não é olhar para o meu irmão do lado, de trás, da esquerda, da direita ou da frente. Não, é olhar para mim. É olhar como está a minha situação no momento da ceia. É ver a minha situação. É comunhão com Deus. Relacionamento de fé. Confiar em Cristo, que Ele é Senhor das nossas vidas, que é Ele quem nos conduz, que é Ele quem nos dá vida, que é Ele quem perdoa os pecados, que é Ele quem restaura a nossa alma, que é Ele que nos restaura total, tanto física quanto espiritualmente. Comunhão com os irmãos, eu tenho que entender que o corpo é partido. Eu tenho que entender que eu faço parte do corpo de Cristo. Aquela partícula representa eu, você, meu irmão do lado. Que nós somos muitos membros, mas um só corpo. Sem conflitos, sem desavença, sem partidarismo. Eu sou de João, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Não, nós temos que parar com essa divisão dentro da igreja. Nós temos que entender que nós somos um só. Quando nós participamos, a nossa unidade é em Cristo Jesus. Respeito, reverência. Ser digno também é respeitar o momento. Reconhecer o significado. É discernir o corpo de Cristo. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Nós precisamos respeitar esse momento. Então nós precisamos ter 4 olhares. Olhar para trás. Você deve olhar para a cruz de Cristo. Você deve lembrar. 11:26. Ele diz assim: portanto, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos que olhar para trás, que Ele morreu na cruz do Calvário. Nós temos que olhar para frente, que nós vamos participar até que Ele venha. Aponta a sua segunda vinda. Aponta que Ele morreu e ressuscitou no passado, olhando para trás, mas para frente aponta que Ele vai participar conosco, a esperança de que Ele vai voltar. Nós devemos olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhamos para trás, olhamos para frente, mas precisamos olhar para dentro. Como está a minha situação? Como eu falei, não é olhar para o vizinho, não, dizendo como está a minha situação. Não, é olhar para mim, como está a minha situação. Examinar a minha pessoa. Ser sincero diante de Deus. Mas eu também preciso olhar ao meu redor. Eu preciso entender. Eu olho para a cruz, eu olho para a segunda vinda, eu olho para dentro, um autoexame, mas eu olho ao meu redor, porque é comunhão. Eu não posso participar do corpo de Cristo sem comunhão. Se eu não tiver comunhão, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Aí eu começo a ficar fraco. Se eu vier a fraqueza, eu vou ficar doente. Se vier a doença, eu posso morrer. É consequência de participar indignamente e participar não discernindo o corpo de Cristo. Então olhe para trás, lembre-se que Ele morreu, ressuscitou para perdão de seus pecados. Olhe para frente a esperança de um dia participar junto com Ele. Olhe para dentro de si mesmo, se você está sendo sincero diante dele. E olhe ao seu redor. Ceia não é sozinho. Não. É o corpo de Cristo, lembrando que Ele vai voltar. E o que seria discernir o corpo de Cristo? Reconhecimento do corpo de Cristo, que Ele simboliza morte, que é memorial, que é celebração, que é comunhão, que eu preciso do meu irmão para participar, que eu preciso fazer parte, eu preciso estar em comunhão
com Cristo para participar do corpo. Eu não participo para ter comunhão. Eu participo porque eu tenho comunhão com Cristo. Porque eu tenho comunhão com meus irmãos. Aí eu consigo discernir. O pecado de participar da ceia não é porque eu estou brigado com o irmão, eu posso me consertar na hora. Ser condenado não é porque não participar indignamente, não. Você vai entender, nós vamos falar mais para frente. Discernir o corpo de Cristo implica reconhecer a unidade. A responsabilidade de cuidar bem uns dos outros e viver o quê? Em amor, em unidade. Isso é discernir o corpo de Cristo. Se eu não consigo discernir, então eu vou participar indignamente. Se eu não consigo ver, se eu não consigo ter consciência da santidade, do significado da ceia, o que vai acontecer? Eu vou participar indignamente. Eu não estou conseguindo discernir o corpo de Cristo. Reverência, respeito, entender o seu significado, que é um memorial do sacrifício de Cristo, é a expressão da comunhão, é a expressão da unidade, tanto em Cristo quanto os outros crentes, quanto os outros irmãos, os membros do corpo de Cristo. E o que é ser digno? Conseguimos discernir o corpo de Cristo, agora o que é ser digno? Participar da ceia não está relacionado à própria perfeição, mérito e sim graça de Deus. Você vai chegar e vai dizer, não briguei com meu esposo, com a minha esposa, não briguei com meus filhos, não briguei com meu pai, com a minha mãe, não estou de mal com meus irmãos, e então eu sou digno de participar da ceia. Não, você não é digno por estar bem com todos, você não é digno por, vamos colocar, por não ter pecado naquele período. Não, isso não te torna digno. Nenhum de nós é digno por nossos próprios méritos. Nós somos considerados dignos participar da ceia por causa da obra redentora de Cristo. Não é porque eu estou, claro, eu tenho que andar conforme a Bíblia, eu tenho que caminhar conforme as Escrituras, mas ainda assim não é isso que me torna digno, não é eu reconhecer que eu posso, não pelo meu caráter, nem o meu caráter, não, mas eu reconhecer porque ele morreu na cruz do Calvário. Ser digno de participar da ceia é um ato de graça e misericórdia. Nós somos convidados, primeiro, a chegar a Ele com fé e arrependimento. Mas é Ele quem convida. Olha, eu desejei muito participar com vocês. Ele fala sobre a vontade, mesmo sabendo que ele ia ser cuspido, ele ia ser despido, ele ia ser espancado, ele ia ser escarnecido, ele ia ser crucificado, mas ele desejou aquele momento. Então, é um convite para nós. Não que somos dignos, mas a sua morte, o seu sacrifício na cruz, nos deu essa dignidade de participar da ceia do Senhor. Ser digno é reconhecer que nada do que eu faço é reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa indignidade. Daí nós confiamos na graça, no seu sacrifício, no seu amor. Aí nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão com o corpo de Cristo. Aí me torna digno. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele, que morreu na cruz do Calvário, que abriu essa porta. Então nós precisamos lembrar, participar da ceia do Senhor, façamos com humildade, gratidão e consciente que dependemos da graça de Deus em todos os momentos da vida e principalmente na hora de participar da ceia do Senhor. Ser digno é reconhecer que a graça dele nos alcançou. Reconhecemos a importância do autoexame, do arrependimento, buscando viver, sim, uma santidade,
um testemunho da graça de Deus que transformou as nossas vidas. Temos que viver assim. Mas ser digno de participar da ceia é reconhecer que eu sou indigno. Aí eu tenho a plena graça de Jesus, com a sua morte na cruz, de participar da ceia. Conclusão da nossa lição: a celebração da ceia é um momento sagrado, significativo da igreja, no qual os crentes se reúnem para lembrar o sacrifício de Cristo, renovar a comunhão com Ele, com os crentes, testemunhar publicamente da minha fé na morte e na ressurreição de Cristo e no perdão dos meus pecados. Para que a celebração seja significativa e edificante, é essencial abordá-la com reverência, solenidade, preparando-se. Comece de manhã a ceia do Senhor. Não espere chegar à noite, não. Comece na semana. Preparando-se espiritualmente, participar ativamente. Tem que ir lá junto, reunidos. Momento significativo, simbólico, testemunhando a nossa fé pública. Isso é participar da ceia. Isso é participar do corpo de Cristo. Que cada celebração da ceia do Senhor seja uma oportunidade para crescer em nossa fé, renovar nosso compromisso com Cristo e com a comunidade da fé, proclamar o poder redentor de Cristo até quando? Até que Ele venha. Participe da ceia com alegria, participe da ceia com humildade, com gratidão por tudo que Ele fez para a nossa salvação. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que a próxima ceia que você vai participar seja diferente. Que a próxima ceia que você for participar seja o símbolo mesmo, que você lembre, que você celebre a ceia do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando a nossa aula. Querido e amado Deus, Pai eterno, eu te louvo, Senhor, por este momento. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse aprendizado, Senhor, qual eu aprendi muito sobre Ti, Senhor. Sobre a importância da ceia, de lembrarmos que é algo maravilhoso, magnífico, excelente para as nossas vidas. Lembrar, Senhor, que eu não sou digno de forma nenhuma, mas que a morte na cruz, a sua morte na cruz, me trouxe, Senhor, abriu essa oportunidade. O Senhor me deu essa chance, esse privilégio de participar contigo, de reconhecer que os meus pecados são perdoados. Pai, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, por o Senhor ter esse amor incrível, maior do mundo, que deu o seu Filho único para que eu pudesse, Senhor, ser participante do corpo de Cristo, participar do corpo e do sangue, ter vida em mim, lembrar que se eu tenho vida é porque os meus pecados foram perdoados. Senhor, eu te agradeço por este momento. Deus, abençoa cada um, cura, liberta, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e acreditamos no teu poder curador, Senhor, em nome de Jesus. E quem concorda, diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vraha, Lehi Traot. Fiquem todos na paz do Senhor.